Olá pessoal, boa noite. Hoje a conversa é sobre neurologia. Para esse tema fascinante, a gente tem a honra de chamar o Dr. Paulo Henrique Fonseca, neurologista, para tirar nossas dúvidas e conversar um pouco sobre esse assunto tão instigante que é a neurologia. Dr. Paulo Henrique Fonseca, seja muito bem-vindo. Paulo, te agradeço aí pela oportunidade, pelo convite. Prazer todo meu estar aqui contigo. Te parabenizo aí por essa grande iniciativa, né, de educação em saúde. Vamos lá, vamos ver o que é que dá. E doutor Paulo, como é que foi essa trajetória sua na medicina e depois a escolha pela neurologia? Bom, medicina inicialmente é aquele, digamos, um devaneio de criança, né? Todos nós temos aí um certo fascínio, né, desde criança pela profissão. Minha mãe, de alguma forma, ela já instigava isso, mas a minha é que a vida me levou por um caminho das exatas, né? Eu fiz escola técnica na época, né, que é o atual Cefet, né? E, bom, achava que a vida ia me levar por ali mesmo, né? Assim, tinha uma certa facilidade ali com matemática, cálculos, enfim. Porém, no final ali já do curso, na época, eu fazia refrigeração e ar-condicionado, Paulo, veja aí, né? E aí, já no final do curso, eu tive a oportunidade de frequentar um cursinho pré-vestibular e aquilo ali foi uma verdadeira epifania, vamos dizer assim, né? Eu entrei em contato com um professor que era médico, inclusive, e isso foi reacendendo de alguma forma ali esse desejo novamente pela medicina, mas foi uma coisa meio que um processo, né? Um processo aí de convencimento, uma vez que naquele momento havia uma distância muito grande entre o caminho que eu estava trilhando e quase um devaneio, né? De ser médico. Bom, encurtando alguns anos de história aí, termina aqui. Entrei, né? Ingressei na Universidade Federal, topei esse desafio aí de um vestibular na época muito concorrido, enfim. Foi uma verdadeira reconstrução, né, de trajetória. E fiz o curso de medicina na Universidade Federal. Tive um encantamento ali precoce, né, com a neurociência, vamos dizer, desde o primeiro semestre. A gente tinha, na ocasião, um grupo de professores das áreas básicas muito bom, de neuroanatomia, de neurofisiologia, né? Professora Belmira, vou citar aqui o nome dela, né, que é uma das lendas. Uma figura realmente lendária aí da neurofisiologia. E, bom, despertou, acho que encontrou ali de alguma forma na minha maneira de pensar, né, um certo enquadramento, enfim. Eu vi que tinha alguma facilidade para entender a neurologia, que é um pouquinho do calo ali dos estudantes, né, e levei esse projeto adiante, né? Frequentei iniciação científica com a própria Belmira, depois na pesquisa clínica lá do HC com o professor Marcelo Valença, e depois comecei a frequentar plantões nas unidades de trauma lá do HE, e na época tinha uma emergência neurocirúrgica no Getúlio Vargas, eu ia para lá voluntário, e fiquei naquela assim de estar, digamos, envolvido com a neurologia e a neurocirurgia e criando, né, esse imaginário de que talvez o caminho fosse por aí. Nas proximidades ali da formatura, comecei a abrir o horizonte para outras possibilidades, né? E, enfim, aquelas discussões próprias do estudante de medicina e o mercado de trabalho e tal, mas não consegui abrir mão dessa história, né? E meio que fui forçado a retomar o projeto inicial. Eu até brinco assim, tive uma breve passagem pela cirurgia geral, mas não conto isso para ninguém, viu, Paulo? Eu cheguei a fazer ainda um mês, uns 2 meses no máximo, nem lembro exatamente ao certo, de residência de cirurgia geral, mas voltei, fiz a prova novamente para a residência médica, fiz a residência lá no Hospital da Restauração, posteriormente fiz um aperfeiçoamento, né, com o professor Márcio Andrade ali em toxina botulínica, que é uma área que eu continuei ainda fazendo mais cursos e, bom, essa é a formação, né, digamos assim. Tive uma breve passagem pelo mercado privado ali de Recife, e público também, né? Já como neurologista, e fui convidado aqui pelas oportunidades que surgiram em Caruaru naquela época e, graças a Deus, estou aqui há quase 7 anos, né? Foi a melhor decisão, sem dúvida, assim, profissional e pessoal da minha vida aí. Sorte nossa que ganhamos você aqui, né? Para cuidar dos nossos pacientes. E para quem não sabe, a escola de neurologia de Pernambuco é muito forte, né? Porque tem a escola de neurologia, a escola de psiquiatria e a da neurocirurgia, que acabam na Universidade Federal, elas se complementam
e formam aquele departamento de pós-graduação em neuropsiquiatria, né, porque juntou todo mundo naquele departamento. Então é sempre um núcleo muito forte, uma escola muito forte, né, com grandes médicos formados lá, né. Sem dúvida. E esse pessoal lá do HC, né, que participa ali da nossa formação na graduação, eles são verdadeiramente inspiradores, né? E quando a gente vai ficando mais velho aí, né, taludo no exercício da especialidade, vê que assim, todos eles têm uma projeção nacional, alguns internacionais, então são verdadeiros heróis aí da resistência, né, de lutar contra um país que não, de certa forma, não incentiva tanto essa prática acadêmica, assim, né? Mas eles bravamente resistem e formam bons alunos, bons profissionais, né? Posteriormente, assim, conhecer a restauração como residente, para mim, realmente foi uma grande descoberta, porque também há figuras assim ímpares, né? Assim, militando ali ao longo de décadas e fazendo de Pernambuco realmente um estado grande, né? Nas neurociências. Eu destacaria lá na restauração a doutora Lúcia Brito, né? Que é a nossa chefe de residência, e todo o corpo de staffs ali que realmente fazem uma neurologia assim, inspiradora. E, modéstia à parte, a gente sai da residência ali tranquilo para dialogar com os colegas do restante do país com muita serenidade, prestando um bom serviço à população, sem dúvida. É porque a grande referência hoje acaba que o Estado descentralizou um pouco os atendimentos, principalmente da emergência neurológica, né, colocando alguns hospitais de referência também ali na entrada do Recife, mas a restauração ainda ocupa o centro como sendo o grande pilar da neurologia e da neurocirurgia de maneira geral, uma quantidade enorme de pacientes, muitas patologias, coisas que você só vê na restauração, e com profissionais assim que você não há nem como comparar assim, em termos de conhecimento, de qualidade. E uma coisa interessante que você falou sobre esses profissionais que marcam, porque eles, além dessa questão da preocupação com a formação, eles têm um papel importante, que é o papel motivacional. São essas figuras que motivam a gente no dia a dia, né? Sim. Assim, esse tipo de projeto, né, um projeto assistencial e docente, ele amadurece com o tempo, né? Então, a restauração tem mais de 40 anos e alguns preceptores e médicos estão lá todo esse tempo, né, e exercendo a coisa em alto giro. Então, de fato, realmente é uma estrutura muito sólida, né, é uma instituição muito sólida para a neurologia e neurocirurgia. O Hospital Pelópidas, eu também tive a oportunidade de trabalhar lá um bom tempo antes de vir para cá. É um hospital assim que já nasceu grande, né? Então com pessoas muito sérias, serviços assim realmente que já nasceram com um pensamento altivo, bem estruturado, né? E nesse movimento de descentralização surgiu o mestre Vitalino, né? Que foi quem me trouxe para cá, né? Assim, com uma perspectiva de atuar como neurologista, a princípio ali na enfermaria, contribuindo aos plantões também um período, e também com essa proposta de docência, um hospital que rapidamente já se estruturou para receber estudantes de medicina, residência médica. Então, esse caminho, né, de descentralização da assistência tem sido bem interessante aqui para nós, né, que estamos aqui militando aqui. E interessante que fortalece a medicina do interior, né? Assim, Caruaru acaba tendo agora um tempo já uma universidade de medicina, Universidade Federal, com hospitais de referência, e tendo o Hospital Mestre Vitalino como sendo a referência de neurologia do SUS, né, com trabalhos e com resultados impressionantes para esses pacientes. Sim, né? Sim, a gente tem feito um bom trabalho, sem dúvida. É um trabalho esforçado, né? Todo trabalho inicial é um trabalho de desbravar as dificuldades, né? Mas eu acredito que não tem como ser de outra forma, né? Assim, é um trabalho inserido naquela realidade, com aqueles desafios próprios daquele local, daquele momento, né? E uma coisa interessante, quando a gente fala em neurologia, a gente vê uma série enorme de questionamentos e perguntas e questões assim, e patologias associadas à neurologia. Mas uma coisa que sempre vem muito à cabeça, e aí eu estou fazendo um trocadilho com cabeça, que é a dor de cabeça, né? Sim. A gente chama de cefaleia, tem outros nomes como enxaqueca, como migrânia, e acaba sendo uma preocupação muito grande da população geral, às vezes uma busca muito grande pelo neurologista, a dor de cabeça, que às vezes não é nem do ponto de vista neurológico, tem alguma explicação, né? Pode ter dor de cabeça por vários outros motivos. Mas há alguns sinais importantes que a gente deve ficar atento para as dores de cabeça de maneira geral, né? Assim, padrão de dor, né? Frequência de dor, intensidade, localização. A gente poderia talvez resumir para as pessoas com relação à questão das dores de cabeça.
Bom, dor de cabeça, sem dúvida, é um dos nossos carro-chefe, né? A gente, digamos, existe uma sub-área aí da neurologia que é a cefaliatria, né? E eu costumo sempre, assim, tentar educar o doente também para ele entender onde ele se insere nessa história toda, né? Existe um documento, né, Paulo, internacional, que é a chamada Classificação Internacional das Cefaleias, né? Que, digamos, organiza, né, normatiza as cefaleias em aproximadamente 200 tipos, né, de dor de cabeça, e a gente divide essas dores de cabeça didaticamente em cefaleias primárias e secundárias, né? As cefaleias secundárias, né, como o nome já sugere, elas são secundárias a um outro tipo de adoecimento, a algum tipo de adoecimento estrutural do sistema nervoso, seja uma infecção, por exemplo, a meningite, seja um tumor, seja um sangramento ou o próprio AVC, né? O AVC também pode se expressar, o AVC isquêmico pode se expressar como dor de cabeça. E nas cefaleias primárias, a dor é a própria doença, né? Por exemplo, a cefaleia mais comum de todas é a chamada cefaleia tensional, né? Ela é uma dor com aquelas características clínicas e essa é a doença. A dor de cabeça é a doença. A enxaqueca ou migrânia, como você citou, né? Também a dor é a própria doença e são esses critérios clínicos que cada dor de cabeça tem que nos faz diferenciar um tipo da outra, né? Existem também os chamados sinais de alarme, né? Por exemplo, quais são aqueles sinais que o paciente apresenta que nos faz pensar que aquela dor de cabeça, por exemplo, é uma dor de cabeça secundária e não primária? Eu destacaria alguns, né? Assim, uma cefaleia nova, digamos, você nunca teve nenhuma dor de cabeça e abre um quadro clínico de uma dor nova, importante, incapacitante. Essa dor merece uma atenção, merece ser adequadamente investigada com uma consulta neurológica. A modificação ou piora, né, a intensificação de uma dor de cabeça habitual. Por exemplo, todo paciente que tem enxaqueca, ele sabe descrever o padrão de dor, né? Uma das características clínicas, inclusive é um dos critérios diagnósticos da enxaqueca, é essa previsibilidade do seu padrão. Digamos, a dor é unilateral, normalmente alterna de um lado para o outro, é por isso que o nome é migrânia, ela migra, né? A dor é caracteristicamente pulsátil. Os pacientes dizem, doutor, a dor lateja, ela pulsa, ela chuncha, né? A dor é de forte intensidade. Se você pede aí para o paciente classificar a dor de 0 a 10, ele vai lhe dizer 7, 8, 9. Caracteristicamente associada a náusea, vômitos e o incômodo pela luz, né, que a gente chama de fotofobia. Ou seja, esse quadro clínico ele é previsível, mas de repente essa dor muda. Digamos, em vez de a dor ter uma intensificação gradual, ela atinge sua intensidade máxima rapidamente, né? A dor não é necessariamente uma dor latejando, ela é como uma dor em explosão ou é como uma facada. Então, ela não necessariamente passa a ser unilateral, ela é holocraniana, ou seja, em todo o crânio. Então, termina que essa modificação do padrão para nós é um importante sinal de alarme, né? Outro sinal de alarme é uma dor que é agravada ou desencadeada pelo esforço físico, né? Se o paciente tem um padrão de dor ou não tem dor nenhuma e o esforço físico deflagra uma dor muito intensa, isso é um sinal de alarme. E por aí vai, né? Realmente tem muitos aspectos assim que a gente merece uma certa valorização. Então, toda vez que aquele paciente que tem habitualmente aquela dor de cabeça e aí mudar esse padrão, isso já requer uma observação diferente, né? Às vezes, assim, alteração visual também é uma coisa que acaba chamando um pouco a atenção. Às vezes, se além dessa dor também, talvez o paciente tiver alguma alteração de perda de força, alteração de marcha. Perfeito. E aí também são sinais que a gente deve sempre ter digamos, uma atenção, tem né? a dor de cabeça e por conta daquele episódio de dor de cabeça ficou com um lado do corpo fraco. Sem dúvida, isso merece uma atenção, né? Lembrando que recentemente, inclusive, tivemos alguns casos, né? Existe uma variante da enxaqueca que é a chamada migrânia hemiplégica, né? Ou seja, o paciente pode, pela própria enxaqueca, ter fraqueza de um lado do corpo ou dormência de um lado do corpo. Eu acho assim, eu sempre procuro, de certa forma,
orientar a população sem alardear, né? As pessoas têm medo, às vezes, da possibilidade de um diagnóstico mais grave. E as dores de cabeça secundárias são raras, né? São menos frequentes. As primárias são mais comuns. Então, na dúvida, qualquer dor que cause um impacto à sua qualidade de vida, prejudique suas atividades de trabalho, suas atividades de socialização, merece uma avaliação. Por exemplo, uma das causas mais comuns de mudança da dor ou de intensificação de uma dor habitual ou da cronificação, ou seja, da dor se tornar mais frequente e mais refratária, é a automedicação. Isso é consulta de dia a dia da gente. É o que a gente chama de cefaleia complicada por abuso de analgésico. Quem tem dor tem pressa, vai numa farmácia e encontra ali uma verdadeira... Fica na dúvida de qual remédio comprar, né? Bomboniere de analgésicos comuns, né? E faz a feira ali, leva um monte de analgésico para casa, e esse uso recorrente de analgésico é um fator de agravamento, de cronificação, e não é nada, digamos assim, ameaçador da vida, mas é algo que merece uma abordagem, né? Então você vai ali ajustar o abuso de analgésicos, medicar adequadamente, tratar a cefaleia primária e o paciente fica melhor. E além disso, muitas vezes mudar o estilo de vida, né? Os pacientes também têm um estilo de vida que acaba favorecendo esses gatilhos de dor, questão de sono, muitas vezes ansiedade, pode ter um quadro psiquiátrico associado, a própria alimentação também. A investigação de dor de cabeça acaba sendo uma investigação de uma consulta muito demorada, porque você tem que entender, né, a rotina do paciente, entender a vida, a alimentação, uso e abuso de algumas substâncias, bebida alcoólica, cigarro, para depois dizer, olha, o remédio também só por si só não vai resolver, você vai ter que fazer sua parte e contribuir, né, E essa mudança de estilo de vida às vezes é difícil, né, da gente conseguir promover para o paciente, né. Você está falando uma coisa que esses dias, quando você me convidou para vir para cá, eu meditei muito, sabe? Uma das coisas que eu trouxe assim de legado da residência, né? Eu tive um preceptor lá que me marcou muito e ele dizia sempre isso. Isso que você mencionou agora há pouco sobre o HR. Ele disse, olha, o HR é uma grande escola porque o HR, de certa forma, reflete a vida real, né? Digamos, o fato de você ter 43 leitos de neurologia numa enfermaria, você dar pareceres em todos os andares e na urgência você ter 100 leitos de neurologia, é praticamente impossível você não sair de lá assim, com esse horizonte de consciência muito amplo, né? Porque você viu muito caso, você viu de todas as variáveis possíveis de uma doença só estão ali representadas, né? Só que a prática do dia a dia me mostrou que não é só isso, né? Isso é aquele seu repertório de diagnósticos neurológicos, né? Que você vai levar ali para reconhecer os padrões no paciente, só que o doente da vida real, ele é muito mais que isso. E não à toa, recentemente, a própria Academia Brasileira de Neurologia inaugurou um capítulo, né? Assim, uma sessão só dedicada à medicina do estilo de vida. E essa acho que foi o meu grande aprendizado da prática de consultório, é entender que esse grande repertório de possibilidades diagnósticas se inserem sempre em um estilo de vida, em um indivíduo, e esse indivíduo ele é sempre diferente, né? Então, isso que você falou é irrefutável, né? Adoecimento neurológico é sempre uma, digamos assim, expressão de um estilo de vida inadequado, né? E quando o assunto é dor de cabeça, isso é uma regra. O que faz as pessoas adoecerem em cefaliatria, na imensa maioria das vezes, é a ruptura com os pilares da chamada medicina do estilo de vida, né? E a gente tem que ficar muito atento a isso, né? E por outro lado, você tem aquele paciente que às vezes tem uma cefaleia eventual, uma dor de cabeça eventual e também dramatiza muito, já começa a procurar uma emergência achando que aquilo é uma coisa mais séria, quando na verdade, como você bem falou, a maioria absoluta dessas dores de cabeça, elas são primárias e são tratáveis, né? Então, sim. Inclusive, orientando as pessoas de que existe tratamento para essas dores, mas que requer uma investigação aprofundada, porque como você bem falou, são pelo menos 200 tipos de dores de cabeça diferentes, e aí algumas com tratamentos diferentes, a gente pode tratar da mesma forma, e aí por isso requer o olhar do especialista, uma consulta aprofundada, um acompanhamento com o seu médico, para que a gente consiga chegar no tratamento mais adequado para aquela enfermidade, até porque conviver com dor é uma coisa muito ruim, né? E assim, às vezes o paciente começa o adoecimento ali pela dor e invariavelmente ele vai desdobrando para outros domínios, né?
Por exemplo, a gente sempre raciocina sobre esse tripé da dor, humor e sono, né? Então é muito comum um paciente entrar nesse ciclo vicioso, não importa por onde, né? Digamos, o paciente que tem dor crônica não aborda adequadamente essa dor crônica, ele tenderá a desenvolver alterações de humor, alterações ansiosas e do humor, e por conta disso ele passa a ter secundariamente também transtorno do sono, e o transtorno do sono, um sono de má qualidade, se repercute novamente sobre a dor, a cronicidade da dor e o humor, e gera-se aí um grande ciclo vicioso, né? E aí cada ponto desse vai acabar alimentando os outros. Então o sono ruim é alimentador de cabeça, que alimenta o sono ruim, que alimenta os problemas de humor. E esse paciente muitas vezes acaba, além da questão neurológica, também desenvolvendo alguma patologia lá na esfera psiquiátrica, né? E aí vai precisar fazer um acompanhamento adequado, muitas vezes com terapia também, além das medicações, né? Perfeito. Uma das características da neurologia é ter esse aspecto aí fronteiriço com... Na verdade, isso é tudo em medicina, né? Assim, com o passar do tempo, a gente vai precisando desenvolver esse, digamos, raciocínio horizontal aí, né? E você vai necessariamente tendo que conhecer um pouco mais ali das outras especialidades, e a neurologia faz uma interface muito grande com a psiquiatria, né? Na nossa formação, a gente, inclusive, estagia lá, né? Passa um tempo com o pessoal da psiquiatria e... com a clínica médica também, né? Assim, é necessário você ter pelo menos ali um bom conhecimento e conhecer um pouco dos jargões da clínica médica, né? Do jeito de pensar ali, da cardiologia, da reumatologia, da geriatria, né? Eu diria que 70% dos nossos pacientes são idosos, né? Então, assim, e como eu costumo dizer, o indivíduo quando adoece, ele não adoece de enxaqueca, não. Ele adoece existencialmente, né? Eu tenho um caso anedótico, né? Assim, esse caso é muito marcante para mim. A paciente vem para mim com aproximadamente 4 a 5 anos de uma doença de Parkinson sem tratamento, sem diagnóstico, sem tratamento. Lá no consultório, eu fiz questão de pegar uma sala que, para o doente chegar até a porta, ele passa por um corredor. Então, de alguma forma, eu já vejo a marcha. Você já faz o exame clínico daquele paciente. Quando ele dobra ali na esquina, de alguma forma, eu já vi ali uma redução do swing arm, né, que é o movimento espontâneo que a gente tem quando caminha. Então, de alguma forma, o paciente já me dá algumas pistas ali na entrada do consultório. E me chamava assim, a atenção o fato de ela nitidamente, né, ter um quadro de doença de Parkinson, ela não sabia que tinha. E, bom, fechamos o diagnóstico, ela tinha muita alucinação, inclusive, tinha um transtorno comportamental do sono. O marido sofria muito com as madrugadas aí, porque ela falava muito, chutava ele, socava ele, enfim. Termina que na consulta de retorno eu ajustei as medicações e, enfim, veio aquele período aí entre as consultas, e ela veio para a segunda consulta formal dela e ela veio ótima. Rapaz, a senhora está ótima, né? Como é que a senhora está? Doutor, eu estou péssima. Só que ela estava melhor, a meu ver, né, de todos os parâmetros da doença de Parkinson. Mas me explique então por que a senhora está péssima. Mas, doutor, eu passo 7 a 10 dias sem fazer cocô. Só, é horrível. 7 a 10 dias de constipação, né? Então, por mais que, da minha perspectiva, ela tivesse melhor, 10 dias de constipação é horrível, meu amigo. Então, para ela, a vida não estava boa, né? Então, muitas vezes o que faz, por exemplo, o doente da enxaqueca não melhorar é a comorbidade psiquiátrica não adequadamente tratada, entendeu? O paciente do Parkinson não melhorar é a manifestação não motora não melhorar, ou seja, um transtorno comportamental do sono, transtorno do humor e por aí vai. Uma questão interessante falando sobre Parkinson é que a gente associa muito Parkinson à questão do tremor, aquele tremor de repouso, né? Mas muitas vezes o tremor vai aparecer quando a doença já está no estágio mais avançado. Existem alguns sintomas, alguns sinais de sintomas antes que a gente tem que ficar atento, né? Uhum. Bom, a doença de Parkinson é até curiosa a história da doença, né? O Dr. Parkinson, né? Ele ficava ali na sacada da casa dele, né? Em Londres. E esse diagnóstico veio puramente de observação, né? Ele olhava as pessoas passando ali na rua, essa coisa estranha. Ele está travado e ao mesmo tempo ele treme, né? Como é que ele
está tremendo demais e ao mesmo tempo ele anda com dificuldade. E aí ele descreveu a doença dele assim, um ensaio sobre a paralisia agitante, né? O doente está rígido, está travado e ao mesmo tempo está, digamos, tremendo, né? É possível ter Parkinson e não tremer, né? Então, assim, o principal sinal da doença de Parkinson é a chamada bradicinesia, ou seja, é a lentificação dos movimentos, né? Então, antes de qualquer coisa, o doente de Parkinson ele está rígido e ele está lento, né? Então, a doença, ela começa, toda doença degenerativa segue esse mesmo padrão, né? Ela começa ali décadas antes dos primeiros sinais mais facilmente observáveis, né? Então, a doença de Parkinson ela vai começar pelo menos 10, 20, às vezes até mais, mas bota aí entre 10 a 20 anos o processo degenerativo antes do primeiro sintoma motor, né? E, digamos, nesse percurso, a neurodegeneração já vai dando alguns sintomas. Por exemplo, o transtorno comportamental do sono. São aquelas pessoas que o sono REM, né? O nosso sono REM é marcado por os sonhos, né? Todo sonho acontece no sono REM. E por uma atonia, ou seja, a gente fica relaxado, a musculatura fica completamente relaxada enquanto o cérebro processa os sonhos. O transtorno comportamental do sono REM é uma manifestação precoce da doença de Parkinson, onde o paciente perde essa regulação entre a atonia e o sonho, né? Então o doente vai sonhar e vai de certa forma expressar o sonho do ponto de vista motor, ou seja, ele vai falar, vai gritar, vai chutar, vai socar, né? Como eu citei agora há pouco a paciente. Então, esse sinal é um sinal precoce, assim como a alteração do olfato, assim como manifestações gastrointestinais, o paciente pode ser constipado precocemente. E aí começam os primeiros sintomas motores e esse paciente vai para o ortopedista. Por quê? Ele tem dor no ombro, o ombro está travado. Eles fazem capsulite adesiva, eles fazem pela rigidez alterações normalmente de ordem ortopédica. Percorrem aí uma verdadeira jornada até que alguém se sensibilize e diz, olha, isso é neurológico, aí manda pra gente. É interessante esses sinais precoces que você falou, porque, por exemplo, o distúrbio do sono em pacientes jovens, né? Então, paciente jovem, por exemplo, que tem aquele sono agitado, que chuta à noite, que grita, que acorda, aquele paciente ele deveria ter uma avaliação neurológica porque há grande chance de ele evoluir para uma doença degenerativa, né? De alguma forma, sim, né? E, digamos, aí abre-se o capítulo dos transtornos do sono, né? Então, qualquer pessoa que tem um sono perturbado ou sono não reparador, vale a pena, sim, uma avaliação neurológica. E um outro marco importante, você falou, alteração do olfato, né? Sim. Que passa desapercebido. Nesse período de Covid, agora a gente perdeu o olfato, é Covid, mas está muito bem documentado na literatura a questão da alteração do olfato para esses pacientes, como também um sintoma precoce, né? E, bom, aí esse jeitão da gente de pensar as coisas na neurologia, né? Então, se você, digamos, o paciente traz para você como queixa principal a alteração do olfato, aí realmente tem que pensar também em outras possibilidades, né? Pegando esse gancho que você falou, Paulo, da possibilidade de parkinsonismos mais precoces, né? A idade média ali do desenvolvimento da doença de Parkinson é a 5ª, 6ª década de vida, né? Mas também é um padrão das doenças degenerativas as suas formas atípicas, né? Quase sempre relacionadas a alterações genéticas, né? A maior parte das doenças degenerativas, Parkinson, Alzheimer, são os dois exemplos mais comuns, né? São doenças esporádicas, né? Então as pessoas têm Parkinson e Alzheimer sem necessariamente ter um correlato genético, ou seja, não é porque seu pai teve, seu avô teve, são doenças esporádicas, né? Mas existem as formas genéticas, sim, da doença de Parkinson e da doença de Alzheimer, normalmente são formas de apresentação mais precoce, lá para a 4ª, 5ª década de vida o Parkinson, em torno da 5ª década de vida a doença de Alzheimer. E às vezes costuma ter uma evolução também mais rápida, né, nesses pacientes mais jovens, com uma alteração genética também. Há fatores de risco para o Parkinson que a gente pudesse, pelo menos, elencar? Assim, quais seriam, assim, além, obviamente, do avanço da idade, né? Mas estilo de vida, alguma coisa que pudesse se fazer de alguma forma para talvez retardar ou ter menos chance de desenvolver a doença, ou não, uma vez que a doença vai se manifestar, a gente não há muito o que fazer a não ser cuidar dos sintomas. Bom,
Estilo de vida resume tudo, praticamente tudo em neurologia, né? Hoje foi uma longa consulta aí que eu fiz com uma família sobre exatamente essa tua pergunta. O que é que eu faço para evitar o histórico familiar que eu tenho, enfim, da doença de Alzheimer? O que eu faço para evitar a doença de Alzheimer? Cuide da sua vida. Exerça aí o melhor controle possível dos 5 pilares da medicina do estilo de vida, né? Que é alimentação saudável, prática regular de atividade física, sono de boa quantidade e qualidade, redução do nível de estresse e socialização saudável, né? Então, feito isso, a maior probabilidade é que você reduza o seu potencial genético de doenças degenerativas e até as evite, né? É porque a gente sempre diz assim, a genética a gente não consegue mudar, você veio lá com essa carga, mas a gente conseguindo melhorar esse seu estilo de vida, a gente vai diminuir a possibilidade de que esses genes se manifestem de maneira mais importante, né? E o pilar da medicina do estilo de vida é esse conceito relativamente recente aí da medicina da epigenética, né? Que é essa possibilidade que a gente tem de alguma forma modular, né, os nossos fatores genéticos. Isso serve para câncer, serve certamente também para as doenças degenerativas. Então, uma vida feliz, uma vida saudável, uma vida rodeada de amigos, uma vida em que você seja uma pessoa moderada, isso acaba propiciando uma vida mais saudável, né? Me lembra muito da frase do Aristóteles, né? A justa medida, né? Então, exato, entre você escolher o que você vai ficar, dos extremos, você escolha sempre o meio, ou seja, seja sempre uma pessoa moderada, né? Uhum. E outra coisa, você falou sobre Alzheimer, que também é uma doença que preocupa muito as pessoas, né? É uma doença degenerativa, às vezes com uma evolução um pouco mais rápida, que segue um pouco o caminho do Parkinson, no sentido de ser uma doença um pouco mais... para pessoas já numa quinta, numa sexta, sétima década de vida, né? E também sem, talvez, muitas formas de prevenção, a não ser esse estilo de vida saudável, né? Mas, por exemplo, há uma preocupação muito grande. Pais e mães ou avós que tiveram Alzheimer, isso repercute, por exemplo, nos filhos ou nos netos, ou alguma coisa desse tipo. A gente poderia fazer esse paralelo ou não? Sim, assim, a doença de Alzheimer, sem dúvida, tem uma forte carga genética. Como eu mencionei, a principal causa, né, digamos assim, o principal correlato da doença de Alzheimer é ser esporádico, né? É uma doença que não necessariamente vai se expressar porque seus pais tiveram, enfim, você tem uma carga, uma história familiar aí mais relevante, porque seus pais também podem ter tido, seus avós, doença de Alzheimer, de forma esporádica, né? A depender do estilo de vida que eles levavam, assim, o nível médio de saúde anteriormente era baixo, né? A gente, até bem pouco tempo, aí tinha condições de vida muito duras no Brasil, e tudo isso é fator de risco para a doença, né? A única maneira que a gente tem, de fato, de prevenir a doença de Alzheimer é, mais uma vez, ajustando as medidas do estilo de vida, né? O principal fator de risco da doença de Alzheimer é o envelhecimento, né? E em paralelo a isso, tem até um gráfico clássico assim, que a gente vê essa figura sempre nos congressos, né? Assim, é como se fosse uma linha do tempo, e os fatores vão, digamos, se inserindo ao longo da sua vida à medida que o tempo avança. Aí vem as comorbidades, sono de baixa qualidade, hipertensão, diabetes, tabagismo, obesidade, poluição do ar, né, que são chamados fatores de riscos evitáveis, né, da doença de Alzheimer. E essa carga genética que eventualmente o indivíduo traga, a gente não tem terapia gênica a oferecer. Continua sendo o controle aí do estilo de vida mesmo, né? É uma pergunta recorrente, assim, do consultório, se tem algo que a gente possa fazer para descobrir previamente. Não faz muito sentido. Isso é até um questionamento ético, né? Se você descobrir que você tem aí as alterações genéticas clássicas aí da doença de Alzheimer, né? O que é que você vai fazer? Você vai abandonar o seu estilo de vida atual, enfim, vai comprar um sítio. E por que você já não faz isso, né? Porque isso é uma reflexão até existencial, né, social. Recentemente, um ator famoso aí de Hollywood resolveu fazer esses testes, descobriu que tinha, né, uma alteração genética e largou tudo.
Isso talvez ele já pudesse fazer isso, mesmo sem saber desse detalhe aí da vida dele, né? E talvez fosse curtir até mais, né? Sem saber que ia ter, né? Há um filme sobre Alzheimer, um filme muito, muito bonito com a Julianne Moore, não sei se você já viu, Para né? Sempre Alice, né? Isso, e que ela tem uma forma precoce, né? Que ela descobre e ela tenta usar várias estratégias para quando a doença avançar, e não adianta porque a doença vai avançando e ela vai esquecendo das estratégias que ela mesma bolou quando inclusive não vai mais se reconhecendo, enfim. É um filme muito, muito bonito, muito bem feito. E há também, assim, digamos, um folclore da população geral em associar lapso de memória a Alzheimer, né? Isso deve chegar de maneira muito frequente no consultório. Estou esqueci de alguma coisa, será que isso é Alzheimer? Será que isso não é Alzheimer? Inclusive para pacientes bem jovens, né? Pacientes, rapaz, eu estou com Alzheimer precoce porque eu estou esquecendo das coisas, quando o lapso de memória pode estar associado a várias outras coisas, né? E aí, quais seriam esses sintomas iniciais do Alzheimer? Deixa eu pegar o gancho desse filme aí, que esse filme é muito legal. Ele reflete muito as situações de vida real, né? Primeiro, porque a Alice do filme, né? Ela era uma professora de linguística, né? Ela era uma professora universitária, uma pessoa de alto nível intelectual, e é justamente a linguagem, o domínio cognitivo inicialmente afetado nela, né? Respondendo de certa forma a tua pergunta, Paulo, a doença de Alzheimer, ela é predominantemente uma doença da memória, né? A gente tem os chamados domínios cognitivos, né? Atenção, linguagem, memória, funções executivas e a chamada cognição social, que é essa adequação que a gente tem às situações socialmente postas, né? Essa aqui é uma, digamos, o churrasco dos amigos é uma outra situação social, né? E a doença de Alzheimer clássica, ela vai se expressar ali como um prejuízo fundamentalmente da memória, né? E com o avançar do processo degenerativo, os outros domínios quase sempre vão ali sendo adicionados, e vêm elementos psiquiátricos muito relevantes, né, também, que acompanham aí a evolução do processo degenerativo. A Alice não começou com memória, ela começou com linguagem. E isso abre também um leque de possibilidades, né, de diagnósticos diferenciais com outras doenças degenerativas, mas os poucos casos que eu tive de Alzheimer, a forma precoce era justamente a linguagem, o domínio que inicialmente se expressa, né? Isso é um desafio, né? Porque a família não consegue entender, poxa, Alzheimer, mas a memória dela tá boa, né? E aí cabe aí uma avaliação realmente cognitiva um pouquinho mais detalhada, muitas vezes tem que pedir exames um pouquinho mais específicos, né? Mas fundamentalmente é isso, né? Assim, o que marca a doença de Alzheimer é esse prejuízo de memória e a chamada perda de funcionalidade, né? Assim, os pacientes começam a cometer erros das suas habilidades do dia a dia. Fazer compras, você vai aí no mercado, não sabe fazer, por exemplo, um planejamento adequado da feira, não sabe quanto levar de dinheiro, né? Chega no mercado, se atrapalha na hora de categorizar as compras, né? Faz uma compra aí meio sem pé nem cabeça, compra muito de uma coisa e esquece itens essenciais. Esse prejuízo funcional para a gente é o que é mais marcante mesmo. É aquela dona de casa que habitualmente sempre fazia um bolo no final de semana e de repente ela já não consegue mais seguir aquela ordem da receita, já não consegue mais seguir os passos de fazer um bolo de uma atividade que ela fazia tão habitual, né? Perfeito. Então você vai perdendo essa função cognitiva. Ainda falando sobre o filme é muito bonito, eu gosto muito da Julianne Moore. Mas assim, uma coisa importante também que a gente percebe é que se o paciente tiver uma cognição ou tiver uma carga cultural, intelectual maior, ou seja, aquele paciente que leu muito, tem um curso superior, então ele tem outros caminhos cognitivos, em geral, às vezes ele vai maquiando a doença também, né? Porque ele vai conseguindo criar atalhos para aqueles primeiros sintomas que aparecem, às vezes o diagnóstico acaba sendo mais tardio por causa disso, né? Isso é o que a gente chama de reserva cognitiva, né? Assim, quanto mais reserva cognitiva, você, digamos assim, é um fator protetor, né, para a doença de Alzheimer. E quanto mais repertório o paciente tem aí de habilidades cognitivas também, ele vai conseguir disfarçar melhor, né, se virar melhor ali com suas
falhas. Isso, de fato, pode retardar o diagnóstico, né? Se não tiver ali um cuidador, um familiar, um cônjuge, né, mais atento, o paciente vai conseguir se safar das suas situações mais complicadas e, de fato, pode levar o diagnóstico um pouquinho mais para frente. Mas mais cedo ou mais tarde, as falhas mais evidentes vão saltar aos olhos, né? E você falando a respeito dessa questão dessa reserva cognitiva, a gente tem que promover essa reserva cognitiva. Então, principalmente para esses pacientes que já estão aí entrando no que a gente chama de terceira idade, né? Então, fazer a ginástica cerebral, então estimular esse cérebro, atividades manuais, leitura, palavras cruzadas, de repente fazer alguma atividade que habitualmente aquela pessoa não fazia. Eu não sei tocar violão, então agora vai começar a aprender a tocar violão, isso estimula outras áreas do cérebro. Socializar, conviver com outras pessoas, né? Isso também tem um estímulo cerebral importante e acaba sendo fatores protetores importantes, né, para essas doenças de maneira geral. Dúvida. E, digamos, hoje a gente tem essa questão do uso dos celulares, né? O celular é uma excelente ferramenta, né? Tablets, enfim. Mas se o paciente não souber fazer isso da maneira correta, termina que ele perde, né, esse potencial de, digamos assim, que o celular gera em termos de recurso, né? Você ter aí uma infinidade de vídeos no YouTube, né? A possibilidade de baixar qualquer livro, né? Na internet, enfim, comprar um material que você deseja. Então, sem dúvida, assim, o grande pulo do gato da reserva cognitiva é você aprender coisas novas, né? Você aprender um novo idioma, você aprender uma nova habilidade ao longo da vida. Você citou aí a música, né? A música é um recurso inesgotável, né? Em termos de estratégias terapêuticas, até mesmo depois de uma demência instalada, aí, né? Tem um vídeo lindo, né, na internet, que é a bailarina evocando ali os movimentos, né, da sua época de atividade ao ouvir uma música, né? Tem um documentário muito legal também no Netflix, eu acho que é o Alive Inside, né? Que um assistente social, ele, através de músicas da época e do contexto cultural de pacientes institucionalizados, consegue gerar um input cognitivo e, a partir dali, de fato, os pacientes acordam para a vida, né? Digamos, você pega aqui um sertanejo habitual que está institucionalizado no interior de São Paulo, né? Aí você pega e bota um fone de ouvido para tocar Luiz Gonzaga, né? Aquilo ali evocou todo um pool de vivências daquele paciente, né? E nossa memória, ela é afetiva, então muitas vezes um trecho de música, assim como um cheiro, assim como um gosto, acaba se brincando lá na nossa memória e muitas vezes é o fio que o nosso cérebro usa para puxar várias outras coisas juntas, né? Então aquela música, e isso acontece conosco de maneira geral, né? Então às vezes a gente escuta uma música que passou muito tempo sem escutar e lembra de pessoas, lembra de momentos, lembra de lugares. Então essa também é uma estratégia importante utilizada para esses pacientes, né? Já com síndrome demencial. Bacana. E assim, um comentário importante talvez, que as síndromes demenciais não se resumem também ao Alzheimer e ao Parkinson. Tem uma quantidade de afinidade aí, né, que precisam ser avaliadas, ser investigadas, e você tem a própria senilidade como sendo também contribuindo, né? Com o passar do tempo, seu cérebro não vai funcionando da mesma forma que funcionava antes, assim como seu corpo não funciona, né? Então há alguns prejuízos que são típicos da idade, não significa necessariamente que porque aquele paciente de 80, 85 anos que já não tem a mesma capacidade cognitiva, que aquilo também seja uma doença. Às vezes faz parte do próprio envelhecimento, eu acho que também cabe ao médico fazer essa avaliação e com um pouco de cuidado e critério para não fazer uma super medicalização desses pacientes, né? Sem dúvida, né? Assim, esse olhar geriátrico, né, que a gente também precisa ter, né? Digamos assim, de analisar o doente não só pela perspectiva do diagnóstico fechado, né? Aquela coisa. O paciente tem algum prejuízo cognitivo, mas esse paciente, dentro ali do seu universo cultural, familiar, ele preserva a sua funcionalidade, né? Por exemplo, eu tenho uma paciente que é agricultora. Ela até me mandou um vídeo carinhoso, ela capinando ali um matinho dela, brincando com a cachorrinha dela. E essa paciente foi uma grande tabagista, né? Assim, era cultural, principalmente o pessoal antigo ali do sítio, fumar seu cigarrinho de fumo de rolo, né? Então ela de fato tem uma demência vascular, né? Pegando esse gancho aí das outras possibilidades de demência, né? E, digamos, para aquele universo cultural dela, ela está ótima, né? A vidinha dela foi sempre ali, cuidar do seu roçado, cuidar da sua família, cozinhar basicamente aquele mesmo cardápio ali para o maridinho dela. E eles vivem
apesar do prejuízo cognitivo, vive muito bem, né? E digamos assim, o grande ímpeto dela é trabalhar, continuar trabalhando aos 87 anos, né? E a vida tá boa. E quando a gente lida com esses pacientes na geriatria, e principalmente pacientes na geriatria com alguma síndrome demencial ou algum outro problema neurológico, a gente tem que ter muita sensibilidade. Olha, o que é bom para mim pode não ser o bom para o paciente. O que deve imperar é o que é o bom para o paciente. Né? Obviamente, quando ele tem uma capacidade cognitiva de decidir por isso. Mas se o paciente está feliz naquela situação e o paciente está satisfeito e aquilo atende às necessidades dela ou dele, no paciente, aquilo é que é o fundamental, né? Tem um livro que chegou até mim em um determinado momento da vida cujo título é Medicina Centrada na Pessoa, né? Poxa, esse título é sensacional. Eu confesso que eu li pouco do livro, alguns capítulos-chave ali, mas com o avançar do tempo, você vai percebendo que, assim, não tem nada a ver sobre você, meu amigo. Tem a ver sobre o que o paciente... Importa o que o paciente acha disso tudo, né? Inclusive, se ele opta por não tomar determinado medicamento, você enquadrou ele ali na sua diagnose uma síndrome X, mas abordar essa síndrome X para aquele paciente vai gerar um prejuízo de outra esfera que para ele é muito mais importante que para você, né? Eu passei a perceber a neurologia, né, que é onde eu me insiro nessa história toda, né, como uma caixa de ferramentas, né, assim, onde eu tenho ali meus recursos para oferecer para o paciente cuidado. Né? No final das contas, o serviço que eu presto é acolhimento e cuidado. Né? A ferramenta que eu uso é a neurologia e um pouco das outras coisas. Né? Mas tem que estar bom para o indivíduo. Né? Por exemplo, uma coisa que me marca muito aqui é que os pacientes mantêm a sua sexualidade até idades muito avançadas. Então, se você faz a escolha de um ansiolítico antidepressivo que lhe gere algum prejuízo, digamos, de performance para esse paciente, ou mesmo de libido, né, eles abrem mão do tratamento disso aí, escolhem uma outra estratégia. Né? E, enfim, é isso. Tem que levar em consideração todas esses pormenores e, como você falou, né, centrar no indivíduo, centrar no paciente, e a decisão tem que ser pensando nesse bem-estar do paciente. Uma coisa importante que você falou sobre a questão desse exemplo da agricultora, que era uma grande tabagista com a doença vascular. Aí a gente acaba lembrando um pouco também dos acidentes vasculares encefálicos, né, as doenças cerebrovasculares de maneira geral, que ainda também trazem um número muito grande de mortalidade, né, para esses pacientes de maneira geral. E assim, hoje o mestre Vitalino acaba sendo uma referência no SUS para esses pacientes, mas basicamente para os AVCs do tipo isquêmico, né, os AVCs que precisam ou os AVEs agora, de maneira de nomenclatura mais atualizada, os AVEs de forma hemorrágica acabam precisando às vezes de uma abordagem da neurocirurgia e ainda vão para abordagem no Recife, né? E o que a gente conseguia talvez orientar as pessoas, acalmá-las de certa forma, mas assim, talvez orientar no sentido de alguns cuidados que tem que ter além do estilo de vida, mas de alguns sinais e sintomas importantes que devem ser valorizados com relação ao AVE, né? É muito importante a gente, assim, todas as vezes que eu tenho a oportunidade de falar um pouco sobre, vamos chamar de AVC, né, Paulo? Eu costumo destacar a importância do tema antes de tudo, né? Falar de AVC é falar, digamos, da maior causa de morbimortalidade do mundo. Posso falar sem medo de errar que é a doença mais importante de todas. Né? Nas estatísticas agora de 2022, a maior causa de mortalidade do planeta foi a AVC. Né? E, de certa forma, a AVC é uma doença muito negligenciada ainda, país afora, né? A despeito de esforços assim, verdadeiramente heróicos, né? Hercúleos, de uma comunidade que o Brasil tem de excelência mundial em AVC, né? Que, digamos assim, intitula a chamada Rede Brasil AVC. Né? Nós temos neurologistas dedicados ao AVC que ditam, né, assim, pautas de AVC no mundo inteiro. Né? Temos um brasileiro assim, que mora nos Estados Unidos, né, o Raul Cortez, que é uma fera, né, um cara muito bom, a doutora Sheila, o doutor Otávio, enfim. É um verdadeiro time de excelência, né, do qual a gente pode se orgulhar bastante. E
AVC também é uma doença, digamos, do estilo de vida, né? Fundamentalmente uma doença do estilo de vida. As principais causas de AVC é a hipertensão, o diabetes, o tabagismo, o sedentarismo, a obesidade, as dislipidemias, né? Que são as alterações das gorduras, colesterol, triglicerídeo. Então, é uma doença fundamentalmente evitável, né? Então, de uma maneira geral, acho que essa é a grande mensagem que a gente precisa passar para a população. Lá no Mestre Vitalino, assim, é o nosso grande carro-chefe, né? Até por uma questão de prevalência natural das doenças, né? A nossa enfermaria, sem medo de errar, 80% é AVC, né? E eu estou lá todos os dias falando exatamente isso para os pacientes, né? Meus amigos, se cuidem, pelo amor de Deus. Você já teve um, o risco de ter outro é muito grande. E infelizmente, na maioria das vezes, o que a gente vê é comorbidade não tratada. E ainda o tabagismo, que é muito prevalente na nossa região, né? Existem outras causas de AVCs, isso é até um título de um livro, né, que a gente tem acesso lá na residência, que é as Uncommon Causes of Strokes, né? Causas incomuns de AVC, né? Que abre aí a possibilidade para essa interface que a gente tem com a clínica médica, né? Causas reumatológicas, causas hematológicas, né? A gente faz aqui um excelente trabalho aí com os colegas da Reumato. Pedro Paulo teve aqui, né? Hematologista, sim. A gente bate muita bola assim lá no Mestre Vitalino. Pedro está sempre contribuindo conosco. Então, AVC é um verdadeiro universo de possibilidades, né? Que envolve a cardiologia, hematologia, reumatologia, doenças infecciosas. Tivemos recentemente uma reemergência de sífilis em Recife, particularmente aqui na nossa região, né? E sífilis é classicamente uma causa de AVC, uma causa menos comum, digamos assim, de AVC. Enfim, causas infecciosas outras como tuberculose, por aí vai. Realmente existe um leque de possibilidades e muitas vezes ali é justamente aquela anamnese ampliada, o exame físico ampliado do paciente que faz a gente pensar nessas causas menos comuns, né? Mas as causas mais comuns, sem dúvida, são as chamadas aterotrombóticas, né? Relacionadas aí aos fatores de risco cardiovasculares. Então, paciente obeso, paciente com hipertenso que não controla a pressão, paciente com alteração de colesterol e triglicerídeos. Então, esse paciente é o paciente tabagista. Sim. Então, esse paciente é um paciente com um risco maior. Sim. E aí a gente precisaria indicar, além da mudança desse estilo de vida, uma avaliação e um acompanhamento de maneira bastante regrada, porque o que a gente vê, muito bem frisou, é que essas doenças crônicas não tratadas é a que vai desencadear lá na frente esse quadro grave, uma grande mortalidade. Esse paciente vai acabar muitas vezes tendo uma sequela importante. E muitos pacientes jovens, né? A gente tem visto não só em pacientes tão idosos, mas pacientes mais jovens ali na faixa entre a quinta e a sexta década apresentando AVC. Perfeito. Né? AVC se enquadra bem nesse mesmo raciocínio aí da linha do tempo, né? Se você, digamos, usar aí como um marco definidor, né? Assim, o marco zero ou AVC em si, né? Você teria como atuar nesse paciente antes dele ter o AVC, dessa forma, controlando as comorbidades. Na fase aguda do AVC, nós já temos aí assim, um arsenal de possibilidades terapêuticas, né, para tentar ali desfazer aquela oclusão aguda do vaso, abrir o vaso, né, que vai desde a trombólise, né, o uso de um medicamento que a gente joga na veia do paciente, e esse remédio dissolve o coágulo e restabelece o fluxo sanguíneo. Tratamentos invasivos, né? Ou seja, o neurocirurgião quase sempre, ou o neurocirurgião ou o neuroradiologista, né? Eles entram ali com uma espécie de cateterismo, né? Igual ao cateterismo cardíaco. Ele vai até aquela região afetada, desentope ou puxa o êmbolo, né? E esse paciente ele continua sendo um paciente pós-AVC, para a gente restabelecer o adequado controle daquelas comorbidades que não foram feitas e reabilitá-lo, né? Que é um outro tema que a gente ainda não falou aqui, mas que é um tema do meu grande interesse, assim. Hoje, se eu pudesse dizer assim, qual é o tema que você mais se interessa na neurologia? Sem dúvida é a reabilitação, porque aqui a gente já cresceu bastante, aqui já está, digamos, francamente estabelecido o que a gente é capaz de fazer para os doentes neurológicos a partir do seu diagnóstico. E daqui para frente, o que interessa para os doentes
é ter uma boa qualidade de vida, né? E é justamente a reabilitação que entrega isso aos pacientes, né? Então, o doente do AVC, ele continua sendo um doente da neurologia após o AVC. A gente tem aí estratégias de prevenção secundária, né? Chamada profilaxia secundária, e estratégias que são capazes de, após o déficit, estabelecer aí uma boa qualidade de vida, né? E esse paciente vai acabar muitas vezes tendo um déficit motor, né? Vai ter um déficit de fala, às vezes um déficit cognitivo, depende muito da área, depende muito do tipo de AVC, da extensão, depende do tempo que foi entre o começo do evento e até ele receber o tratamento adequado. Inclusive, alguns tratamentos precisam de um tempo muito curto. Se você estender muito tempo, você não acaba não conseguindo fazer aquele tratamento, né? Como a trombólise, por exemplo. E uma coisa importante de destacar para as pessoas é que, diferentemente de outros tecidos, o tecido do cérebro ele não consegue se regenerar. Então, uma vez que você perde, morreu, e não consegue se regenerar. Então, a ideia é que a gente consiga atuar o mais rápido possível para que aquele neurônio sofra o mínimo possível, né? Perfeito. E aí, quais seriam as principais sequelas que a gente vê nesses pacientes de AVC? E como é que está essa questão dessa reabilitação? Porque é uma coisa que angustia muito as famílias, né? Muitas vezes esse paciente acabava sendo o arrimo da família, e aí agora está numa situação que não pode trabalhar, está acamado, precisa de alguns cuidados. A gente sabe que no SUS ainda há algumas dificuldades com relação a essa reabilitação. Porque a gente pode falar, eu sei que é uma área que você gosta muito, né? Recentemente até a gente brincou entre amigos, né? Saiu uma estatística americana mostrando assim, o índice de satisfação profissional nas áreas médicas, né? Satisfação, leia-se assim, um conceito ampliado, né? De não só questões de remuneração, enfim, mas a percepção que o paciente tem ali ampliada do seu retorno profissional, né? A neurologia estava lá embaixo, e é justamente por isso. Porque nós somos obrigados, de certa forma, a fazer esse olhar ampliado sobre o doente. Por exemplo, o paciente teve o AVC, e esse paciente era o arrimo da família, e aí a partir desse momento agora ele vai deslocar ou a sua esposa ou eventualmente um dos filhos para ser o seu responsável direto, ter sua curatela, digamos, esse paciente, esse acompanhante, né, esse cuidador vai deixar de trabalhar para cuidar do seu familiar, e isso vai gerando um verdadeiro impacto ampliado sobre a família. O paciente em si vai demandar mais custos, mais assistência, mais um cuidado direto. O cuidador também adoece nesse processo, ele entra em esgotamento e termina que isso tudo, de certa forma, está sob a nossa gestão, né? Respondendo diretamente sua pergunta, Paula, as sequelas possíveis após um dano estrutural, né, ao cérebro, seja o AVC, seja o TCE, por exemplo, né, o traumatismo crânioencefálico, elas podem ser de qualquer ordem neurológica, por exemplo, cognitivas, né, desde a linguagem, a clássica imagem do paciente pós-AVC afásico, né, sem conseguir falar, até todos os demais domínios cognitivos, memória, atenção, função executiva, enfim, tudo isso que a gente discutiu. Prejuízos relacionados ao humor de causa orgânica e de causa psicológica, ou seja, os pacientes deprimem, né, com todos os impactos negativos que a depressão é capaz de gerar, e prejuízos de ordem física, vamos chamar assim, né, desde espasticidade, que é essa rigidez, né, esse aumento do tônus que o paciente desenvolve do lado acometido, alterações esfincterianas, o paciente pode perder função da bexiga, pode perder continência urinária, enfim, assim, o impacto é verdadeiramente devastador, né? E assim, a gente termina se esforçando ao máximo para atenuar essas incapacidades, né? Através de estratégias medicamentosas e, por exemplo, através também da redução dos danos da espasticidade com a aplicação de toxina botulínica. E aí entra a grande participação da equipe de reabilitação, vamos dizer assim, né? O fisioterapeuta, o fonoaudiólogo e o terapeuta ocupacional, eles exercem aí uma verdadeira abordagem assim, multi e transdisciplinar, né? Em um pacote de atuação centrada nesse indivíduo
que tende a digamos, atenuar, né, os impactos da qualidade de vida. E acaba que cada planejamento vai ser muito individualizado, Sim. porque isso vai depender muito do quadro geral do paciente, das comorbidades, da idade do paciente e até onde aquele paciente pode chegar, né? Talvez um novo treinamento aí para restabelecer algumas funções, de repente ensinar o cérebro por outros caminhos, por outras vias aí, conseguir algumas funções, mas com uma estratégia muito individualizada, né? Sim. O princípio da reabilitação é centrado na neuroplasticidade, né? Ou seja, você perdeu ali uma determinada quantidade de cérebro, né, de tecido cerebral, mas aquele tecido remanescente, ele é capaz de se reorganizar e, de certa forma, ir se readaptando e reestabelecendo funções, né? E você falou sobre a questão da toxina botulínica. As pessoas estão muito acostumadas com a ideia da toxina botulínica como procedimento estético, como coisa desse tipo, mas a toxina botulínica tem uma ação importantíssima hoje na neurologia, né? Sim. Muitos pacientes desde tratamentos, por exemplo, para dores mais crônicas, enxaquecas, até problemas musculares, abalos musculares, plasticidade, você pode fazer esse tratamento com a toxina botulínica, né? A toxina já tem sido uma medicação, né, para nós já há décadas, né? Esse uso estético da toxina ele veio bem depois, digamos, historicamente, né? Os oftalmologistas já usavam toxina para estrabismo, né? E os neurologistas absorveram isso da oftalmologia já há bastante tempo, né? E hoje a gente tem na toxina o recurso praticamente definitivo para algumas situações, né? Por exemplo, a espasticidade, né? Essa lesão, na verdade, esse padrão de rigidez, né? De aumento de tônus que a gente vê após o AVC e costumeiramente após traumatismo crânioencefálico. Os pacientes com paralisia cerebral também, paralisia cerebral. Fazem muito isso, né? As distonias, que são os aumentos do tônus associado a esse componente torsional, que alguns pacientes apresentam em um dos membros ou segmento cefálico, enfim. O paciente pode ter distonia em qualquer lugar, na língua, no pescoço. E também existem as distonias de forma generalizada, né, onde muitas vezes a gente precisa ali aliviar um segmento que está mais gravemente acometido, com a toxina botulínica e pensar em uma outra estratégia com medicações e tudo mais. Dar um exemplo aqui de um caso que eu tive aqui em Caruaru, que é um caso que me marcou bastante. Dividi esse caso com o pessoal da cirurgia da coluna, né? O paciente tinha uma distonia cervical e por conta dessa distonia, 30 e poucos anos, dessa distonia cervical, ele desenvolveu uma espondilopatia, ou seja, uma doença degenerativa grave da coluna e estava ficando quadriplégico, né? Quadriparético, assim, já com muita dificuldade de andar, de manter-se em pé, com muitas quedas. Eu apliquei toxina botulínica no pescoço como uma programação pré-operatória, né? Os colegas da coluna fizeram uma artrodese do segmento cervical dele, depois eu continuei fazendo aplicações para manter ali o bom resultado cirúrgico, ele segue bem. Você citou aí a enxaqueca crônica, né? Na enxaqueca crônica, né? Não na enxaqueca episódica, tá? Então, assim, naquele paciente... Não é toda enxaqueca. Não, né? É toda enxaqueca, né? Assim, toxina botulínica não é um tratamento milagroso para enxaqueca, mas naquele paciente bem avaliado, que preenche adequadamente os critérios, realmente os resultados da toxina botulínica é muito bom, né? Eu destaco também um outro perfil de pacientes, Paulo, que é muito importante a gente comentar, que são pacientes que também têm uma jornada super complicada. Eles vão para os oftalmologistas muitas vezes, que é o chamado blefaroespasmo e o espasmo hemifacial, né? O blefaroespasmo é quando o paciente tem um fechamento involuntário das pálpebras que gera um impacto gigante na qualidade de vida, né? O paciente tem uma cegueira funcional, né? Ele, digamos assim, não pode dirigir, não pode trabalhar em inúmeras atividades porque o olho fecha e não abre mais, né? Então a toxina botulínica é o tratamento disponível para esses pacientes, assim como o espasmo hemifacial, que é a contração involuntária de um dos lados da face, né? Então eu diria que esses são os cenários mais comuns. Outro cenário que recentemente eu fui demandado é a salivação excessiva, né? Aqueles pacientes que, por inúmeros motivos, paralisia cerebral, os pacientes que têm uma passagem prolongada pela UTI, eles têm a chamada cialorreia, né? Salivam bastante, terminam engasgando com muita frequência com a própria saliva. Doenças degenerativas causam isso, o próprio Parkinson, Alzheimer avançado, enfim. A gente infiltra as glândulas salivares e reduz a secreção de saliva. Crianças com
com problema neurológico, paralisia cerebral, aquelas com microcefalia, elas são muito secretivas e a gente tem muita preocupação também com essa secreção, porque quase sempre elas não conseguem engolir muito bem. Essa secreção ela pode engasgar e para o pulmão e fazer uma broncoaspiração, uma pneumonia por broncoaspiração. A gente não tinha tantas medicações disponíveis e a toxina botulínica também vem como um apoio terapêutico importante para esses pacientes, né? Sempre naquele raciocínio da gaveta de ferramentas, né? Assim, eu procuro exercitar sempre o bom senso para avaliar o que é melhor para aquele indivíduo, né? Então, por exemplo, toxina botulínica é um remédio caro. Não é uma coisa tão disponível assim para você oferecer isso indiscriminadamente, né? Então, a gente tem remédios baratos para cialorreia, por exemplo, né? Então, se o paciente eventualmente melhora ali com um remédio mais simples, é por aqui que a gente vai, né? Mas vai ter aquele caso que não vai melhorar tanto com determinadas medidas, ou, por exemplo, idosos fazem um colíriozinho de atropina, podem ter bradicardia, então não pode usar mitriptilina para cialorreia porque gera prejuízo cognitivo. Então, é nesse paciente que termina a gente oferecendo um outro recurso, né? E aproveitando, a gente não pode deixar de sugar aqui seus conhecimentos, né? De um tema muito importante também na neurologia, que é a questão da epilepsia. E aí acho que é importante a gente destacar que há uma confusão muito grande entre convulsão, epilepsia, convulsão é epilepsia, convulsão não é epilepsia. E outra coisa também que é muito importante, acho que também a gente conseguir destacar, é que as pessoas têm aquela ideia de que a epilepsia ou a convulsão precisa ter o componente motor, o que não necessariamente é tão verdade, né? Perfeito, Paulo. Essa confusão é nossa também, viu, Paulo? Porque, digamos, existe um órgão, não, que é um órgão internacional chamado ILAI, né? Que é, digamos assim, uma iniciativa global de tentar encontrar as melhores definições para a epilepsia. Isso realmente é um desafio periódico, assim, todo ano isso se revisa. Bom, o termo convulsão tem sido, de certa forma, desencorajado. Assim, a gente tem utilizado mais o termo crise epilética mesmo, né? O termo convulsão faz menção ao fenômeno motor, aquelas crises que têm, de fato, alterações motoras, né? E a epilepsia, enquanto doença, vamos dizer, ela não necessariamente tem manifestações motoras, né? A epilepsia é uma doença, digamos, da eletricidade do cérebro, né? O cérebro é um órgão elétrico e muitas vezes nesse funcionamento ele pode disparar verdadeiros curtos-circuitos, né? E o paciente, digamos, podem ter as manifestações, desde manifestações motoras típicas como enrijecer os membros, se bater, perde a consciência, mas também pode não perder a consciência, né? Alguns pacientes têm as chamadas crises focais, né? As crises podem ter aumento de tônus ou redução abrupta de tônus, o paciente pode cair molinho, né? Existem as chamadas crises tipo ausência, né? Que são muito comuns na infância, né? Onde o paciente simplesmente apaga, né? E volta. E aí as crises de ausência, elas podem inclusive ser reiteradas. O paciente tem várias ao longo do dia. Curiosamente, né? Na pediatria, às vezes a suspeição de crise de ausência é baixo rendimento escolar, né? A criança está ali na escola e vai tendo crises e ela vai apagando literalmente aí ao longo do turno de aula. Até mesmo crises estranhíssimas, né? Por exemplo, existem dois tipos de crise que eu vou citar aqui, né? É chamada crises uncinadas, né? Que é uma crise de uma área do cérebro chamada uncus, onde o paciente sente um mau cheiro que ninguém mais sente, né? Essa é uma clássica crise do uncus, né? Existem as chamadas crises cognitivas, onde o paciente tem as manifestações que eu citei agora há pouco, né, da cognição. Eu tenho um caso, inclusive, de uma paciente, por exemplo, que ela entrava no ônibus e não reconhecia mais o caminho de casa. E aí, mesmo morando a vida inteira aqui em Caruaru, ela fazia a ruptura de contato, ela perdia a consciência, e quando ela acordava, ela estava no terminal do ônibus com alguém chamando ela: senhora, o trajeto acabou, né? E outras crises que ela teve, por exemplo. Esse é um diagnóstico bem difícil, né? Esse é um diagnóstico difícil. Eu imagino o quanto ela não deve ter penado até conseguir chegar ao diagnóstico. Esses casos eu lembro porque, de fato, esses são os casos bem marcantes, né? Essa paciente, eu levei aí uns 6 meses olhando assim, procurando esse é um diagnóstico difícil. a evidência talvez de algum quadro
somatoforme, psiquiátrico, né, que é muito comum também, né, as chamadas crises psicogênicas, né, os pacientes podem ter eventos ictais, né, eventos repetitivos de causa psiquiátrica, né. Não é um diagnóstico fácil. Essa paciente especificamente a gente teve que encaminhar para o videoeletroencefalograma, né? E após, acho que 48 horas aí de registro de videoeletroencefalograma, a equipe provocando a crise, né? Com privação de sono, fotoestimulação, ela teve uma crise gravíssima, quase foi para a UTI, aí a gente fechou o diagnóstico mesmo. Mas nessa fase aí realmente foi um diagnóstico bem duvidoso, né? Então a epilepsia realmente é um desafio. Você falou sobre essa questão da estimulação da crise. Algumas coisas podem estimular a crise, né? Assim, também nem toda crise, mas algumas crises podem ser estimuladas, por exemplo, por questão luminosa, né? A gente tem, na adolescência, por exemplo, existe algumas crises que você com luzes piscando, por exemplo. Tanto é que existem alguns filmes ou alguns eventos que sempre colocam, tenha cuidado. Né? O clássico fenômeno do Pokémon, né? Isso, Pokémon ficou clássico, né? Clássico no Japão. No mundo inteiro aí, aquele episódio do Pokémon gerou uma crise reflexa, né? Inclusive isso foi motivo de discussão, né, nos grupos de epilepsia do mundo inteiro. Mas assim, grosso modo, né, assim, os principais gatilhos, né, para a crise convulsiva é privação de sono, né? Paciente que, digamos, eu costumo dizer assim, a doença do queima-filme, né? Os adolescentes que têm epilepsia querem ir para uma festinha, então ali não dormem bem, às vezes não querem misturar a bebida com a medicação, né? E terminam tendo uma crise lá no ambiente da festa. Algumas condições, assim, por exemplo, enxaqueca pode desencadear a epilepsia, é comum, assim, essa associação, por exemplo, enxaqueca, outras condições. Porque eu já vi alguns relatos de pacientes que dizem, olha, eu tive uma enxaqueca tão intensa que acabei convulsionando. Isso acontece mesmo? Não faz muito sentido, tá? Apesar de, assim, se a gente fosse bem técnico ali, as duas são doenças dos canais, né? São as canalopatias, mas de uma maneira geral, enxaqueca não vai gerar epilepsia, né? É mais fácil um paciente enxaquecoso ali ter uma crise psicogênica, né? Pelas suas comorbidades psiquiátricas. Enxaqueca é associada a AVC, né? E aí, se você tiver uma enxaqueca aí convulsionar, na verdade você tem que pensar em alguma outra causa mais grave, inclusive. Provavelmente, até porque, né? Assim, a dor de padrão migranoso, né, a dor de padrão enxaquecoso pode estar inserida em outros cenários, né, eventualmente num AVC, enfim. E ainda pegando um gancho nesse raciocínio, e aquele paciente, por exemplo, que nunca teve história de crise e de repente na fase adulta ou já na geriatria acaba convulsionando. Esse paciente ou acaba tendo uma crise epilética. Bom, a crise epilética ela pode surgir em qualquer fase da vida por motivos os mais variados, né? Hoje eu fui ver um paciente internado, era um adolescente, né? E ele estava tendo o seu a gente chama o primeiro evento epilético, né? Mas esse paciente em questão estava com uma doença gastrointestinal, enfim, com uma gastroenterite. Ele fez vômitos de repetição e, por conta dos vômitos de repetição, fez uma hiponatremia e, por conta do sódio baixo, convulsionou. Então, a rigor, a gente não pode afirmar que esse paciente seja epilético na sua primeira crise, né? Existem algumas condições onde, desde a primeira crise, a gente é capaz de afirmar, digamos assim, uma alta probabilidade do diagnóstico de epilepsia e desde esse primeiro evento medicar o paciente. Mas o que caracteriza a epilepsia é a recorrência, né? A definição formal de epilepsia é um evento recorrente com as características típicas de uma crise epilética, né? Então, grosso modo, o paciente tem que ter mais de um, né? E, eventualmente, no primeiro evento, a gente é capaz, sim, de propor tratamento, a depender ali de uma ressonância alterada ou de um eletroencefalograma alterado, a gente trata desde o primeiro. Na pediatria, a gente vê muitas crianças que, às vezes, fazem hipoglicemia por motivos os mais variados possíveis, mas, às vezes, convulsionam por causa dessa glicose baixa, né? Alguns também com febre vão convulsionar, mas a gente acaba não caracterizando aquilo como epilepsia. Precisa ter, como você falou bem, a recorrência e muitas vezes esses exames alterados também para a gente conseguir diagnosticar, né? Porque a ideia do tratamento é justamente para você diminuir a possibilidade, considerando que você tem grande probabilidade de uma segunda, de uma terceira ou de uma quarta Perfeitamente, crise, né? E assim, os impactos que você termina gerando na vida do indivíduo propondo um tratamento de longo prazo para ele, né? Então,
Não parece ser uma decisão fácil, assim, enfim, a gente tem a mão mais pesada para passar remédio mesmo, né, Paulo? Mas se a gente se colocar no lugar do doente ali, você está meio que sentenciando, né, o paciente a usar uma medicação a vida inteira. Então, o ideal é ser bem criterioso mesmo, né? Por exemplo, vocês da pediatria ali com a convulsão febril, né? A convulsão febril clássica raramente vai precisar, na verdade não vai precisar ser medicada, a não ser que haja uma forte suspeição que essa convulsão febril seja, na verdade, ali a primeira manifestação de uma epilepsia propriamente dita, né? Então, é melhor realmente analisar bem caso a caso e medicar se estritamente necessário. Mais uma vez, dado o diagnóstico, o paciente consegue aderir bem ao tratamento com o arsenal terapêutico que se tem disponível. Em geral, esse paciente também tem um bom prognóstico. Epilepsia, né? É uma doença, assim, fantástica em termos de acompanhamento, porque os pacientes respondem muito bem, né? Então, nos dá essa sensação de digamos assim, poxa, fiz o bem ao indivíduo, né? Assim, o paciente retorna à sua funcionalidade, retorna ao seu trabalho ali com segurança, né? E hoje a gente tem aí um arsenal de terapêutico, né? Que são medicações, por exemplo, que na minha época de residência ainda não estavam disponíveis, né, no Brasil, e termina que chegaram, estão aí postas num preço acessível. Então, os pacientes basicamente não sofrem mais, assim. De estatística, a gente sabe que em torno de 70% dos epiléticos vão remitir, né, vão ter o seu controle terapêutico ali com um fármaco, né? Então, é uma doença realmente, digamos assim, de uma evolução bem, bem tranquila. E de uma boa resposta de monoterapia, como a gente chama, né? Monoterapia, um remédio só ali que você vai fazer, às vezes, 1 ou 2 vezes por dia e vai conseguir ter uma boa resposta, né? Os raros casos aí de epilepsia fármaco-resistente, né? Ou seja, aquele paciente que você vai aumentar a dose de mais de um fármaco, aquela coisa. Então, isso aí, para ser sincero, eu não estou lembrando de nenhum. E, digamos... existe ainda a proposta de cirurgia para epilepsia, né? Isso aí fica realmente para centros mais especializados, né? Os centros de epilepsia de referência. Mas, assim, de mundo real, isso é muito, muito, muito pouco prevalente. Porque, como você bem falou, essas epilepsias refratárias, elas são muito raras, né? Então, em geral, a gente consegue com uma boa resposta. Do Paulo Henrique, lhe agradecer muito pela sua presença. Sei que você é uma pessoa muito requisitada. Esse tempo que você disponibilizou para vir aqui conversar com a gente, queria lhe deixar à vontade para falar alguma coisa que de repente você acha importante e a gente não mencionou, ou alguma coisa que você queira reforçar, por favor, fique à vontade, mas já lhe agradecendo pela sua presença. Perfeito, Paulo. Eu que te agradeço, né, assim, pela gentileza, pela bondade aí do convite, e parabenizo mais uma vez essa iniciativa que é muito necessária, né, assim, esses espaços de comunicações de temas médicos com uma abordagem, digamos, mais horizontal, né? Para que as pessoas possam ter acesso à informação de maneira séria, né? Digamos, de maneira assim, valorosa, né? Fruto aí de anos de dedicação, de estudo, né? E de imersão na vida real, né? De imersão no cuidado dos pacientes. E acho que meu recado é, digamos, voltado para a comunidade em estar atento às possibilidades do adoecimento neurológico e procurar ajuda, porque hoje a gente, de fato, consegue, com as estratégias, o arsenal terapêutico, o arsenal multiprofissional que tem, melhorar muito a qualidade de vida dos pacientes com o adoecimento neurológico, de modo a que o sofrimento não seja uma tônica, né? Se ele seja atenuado e, de fato, os pacientes possam viver aí uma vida plena, felizes. Acho que o sentido disso tudo é a existência, né? Você está bem para seus afetos, seu cônjuge, seus filhos, seus amigos, os seus prazeres, enfim, sua igreja, seus hobbies, seja a música, seja... enfim, a vaquejada, né? E levar uma vida boa, plena, que é o que todos nós queremos. Maravilha. Excelente conversa. Eu espero que vocês todos tenham gostado desse papo, essa aula que a gente teve sobre neurologia, um tema tão difícil, mas desmistificado, com temas difíceis, mas explicados de maneira tão didática pelo Dr. Paulo Henrique Fonseca. A gente se vê na próxima. Não esqueçam de curtir lá os nossos canais. A gente está no YouTube, a gente está no Spotify. A gente se encontra em breve. Até mais.